Olá, a Conversa SA está no ar e hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a muita gente. Pessoas interessadas em comprar a casa própria ou mesmo mudar para o segundo imóvel. Vamos falar com o diretor executivo do Sinduscon, o senhor João Guido de Castro Campelo, que já há algum tempo faz parte da entidade, né, senhor João Guido, participando do Sinduscon ativamente. Essa questão do mercado imobiliário nos últimos anos trouxe um novo, vamos dizer assim, um novo momento para o mercado da construção civil, né? Como é que está agora a questão do ritmo de construções aqui no Paraná, especialmente em Curitiba? Pois não, Soler. O mercado imobiliário ele esteve represado com os preços muito defasados por longo tempo. E assistimos aí a questão nos 4 anos atrás, a recuperação dos preços do mercado imobiliário, preços de vendas. E também tivemos, nesse período, aumento de custos, principalmente de mão de obra e preço dos terrenos, que subiram de uma forma até desproporcional. Isso também aliado à demanda, depressão de demanda, que gerado por um volume de crédito imobiliário também bastante significativo. A demanda estava latente, com isso também aqueceu o mercado imobiliário de uma forma que não tínhamos presenciado ainda aqui em Curitiba. A gente sempre relaciona isso, né, à questão do crédito, que se tornou mais abundante. Isso ainda está alimentando, vamos dizer assim, esse movimento, ou já está arrefecendo, está diminuindo? Está mais seletivo agora, né? Já não há aquela oferta de crédito de uma forma assim indiscriminada. Os agentes financeiros estão sendo mais seletivos, com isso está regulando um pouco mais a concessão de crédito imobiliário. E isso a gente entende que tem a tendência de estabilização do mercado imobiliário. Bom, o Sinduscon atua em diversas áreas. Uma delas é a questão do mercado imobiliário que a gente está falando agora. E vocês constantemente estão indo ao mercado, fazendo pesquisas, levantamentos. O que os levantamentos, os mais recentes, têm apontado? Tem apontado para uma estabilização do mercado. Quer dizer, aquele aumento que houve, que chegou quase a dobrar os preços de venda nos últimos 5, 6 anos, a tendência agora é de uma estabilização, quer dizer, não deve haver queda do preço de venda, até porque não vivemos de forma nenhuma bolha imobiliária, como alguns temem, mas devemos ter então a estabilização desses preços de venda ao longo dos próximos anos. Quando a gente mergulha um pouco mais nessas estatísticas, o que o consumidor, o comprador de imóveis hoje no Paraná está procurando na média? Ele procura residência para morar, né, principalmente na faixa dos mais jovens. E apartamentos de 2 e 3 quartos são os mais procurados. Em termos de valores, existe também estatística sobre isso? Nós temos em torno de R$250 mil, R$300 mil, até R$500 mil é a faixa onde tem a maior procura. O raciocínio para quem vai comprar um imóvel costuma ser aquele da pessoa também que vai comprar outro bem parcelado? Ou seja, se o valor da prestação cabe no bolso também? O raciocínio é muito esse. E as empresas procuram facilitar essa compra, parcelando no momento da construção até a entrega do imóvel, e o comprador geralmente assume um financiamento bancário após a entrega do imóvel, e ele vê muito essa questão da prestação, se cabe no bolso realmente. Em relação a isso que o senhor citou agora, o financiamento parte das construtoras mesmo. A gente passou a ver isso com mais frequência e se tornou de fato algo que vai ficar no mercado? Não, acredito que é mais raro a construtora financiar diretamente o valor total do imóvel. Geralmente, na maior parte, existe um montante que é de financiamento imobiliário, bancário que é repassado através de um banco para o comprador do imóvel. Mas em relação assim, você percebe que nos últimos anos também, até por conta desse aquecimento do mercado, não houve tanta necessidade das construtoras
colocarem dinheiro, vamos dizer, para circular, financiando, ajudando nesse financiamento. Essa é uma tendência que pode ser modificada a partir de agora, quando o crédito bancário fica mais seletivo? Não, ainda deve continuar o crédito imobiliário num volume que atenda à necessidade das construtoras, até porque elas reduziram o número de lançamentos, né, em função do momento que já atingimos aquele pico de oferta, e a tendência também agora as construtoras diminuírem o ritmo de lançamentos e com isso equilibra a oferta de crédito imobiliário ao número de lançamentos. Essa questão de número de lançamentos independe da classe econômica para qual o imóvel é construído? Ou o senhor acha que determinadas classes ainda demandam muitos imóveis ainda? A maior demanda é na faixa de renda mais baixa, no programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal tem feito um esforço, proximamente deve ser lançado o número 2 milhões de unidades contratadas para o programa Minha Casa Minha Vida. Essa faixa de renda ainda também é mais procurada, né? Sem contar, como eu citei, as questões de financiamentos bancários, de outros agentes financeiros. Né? Uma questão também que o senhor citou inicialmente é a mão de obra, que houve um crescimento do valor, enfim, do custo que as empresas têm. Para o trabalhador isso evidentemente é muito bom. E o que o Sinduscon faz nesse sentido na questão de criar essa mão de obra, formar esses trabalhadores, pessoas que porventura queiram entrar nessa área da construção civil? Nós temos um convênio com o Senai, onde nós estimulamos a qualificação profissional e até a entrada no mercado de trabalho de novos funcionários, né? Inclusive, a característica que tem chamado a atenção ultimamente é a entrada da mulher na construção civil. Mesmo na área operacional, pedreiro, carpinteiros, nós temos hoje mulheres trabalhando no setor. E também temos estimulado a participação dos filhos dos funcionários, né, das construtoras, que se tinha até assim um preconceito contra a questão do pedreiro, se chamado de peão, né, e até o próprio funcionário, ele não gostava que o seu filho fosse seguir a carreira dele. Isso já reverteu, conseguimos reverter através do tempo, pela valorização do profissional, né, que nós temos feito ao longo dos anos. Hoje, um funcionário da construção civil, ele trabalha uniformizado, com capacete. Novas técnicas de construção levaram também a construção não ser aquele modelo tradicional de empilhar tijolos, né? Hoje tem técnicas de inovações tecnológicas que permitem a construção se tornar mais uma montagem do que uma construção artesanal. E isso tem trazido, nós temos vários exemplos de filhos de funcionários trabalhando, seguindo a profissão do pai, que é algo que nós consideramos muito, muito bonito até, né? E temos estimulado isso, através do tempo, junto com o Senai e no próprio Sinduscon. De toda maneira, a falta de mão de obra atinge desde o nível operacional até o nível gerencial na questão da construção civil. Sim. Nós tivemos recentemente, acho que no mês de maio, um feirão do emprego da construção civil, e onde as construtoras tentaram buscar, junto ao mercado, novos entrantes também, e sentimos essa necessidade de mão de obra, de ter mais pessoas na construção civil, pelo momento que o mercado passou. Mas agora, com esse quadro de estabilização, a tendência também é atingirmos o equilíbrio na questão da oferta da mão de obra. Levando em conta uma pessoa que atua em outra área e que pense em migrar, digamos assim, para a construção civil, em quanto tempo um profissional estaria pronto para atuar numa empresa? A partir de hoje, o senhor diria que ainda é um bom negócio, vamos dizer assim, para a carreira de uma pessoa? Ainda há mercado para isso? Nos próximos anos vai haver mercado para isso? Existe um mercado muito grande. Hoje um
Um pedreiro bem qualificado chega a ganhar R$ 2.500 por mês. Um mestre de obra temos ganhando R$ 5.000, R$ 6.000. E esses cursos tem permanentemente, né, no Senai para formação de profissionais. São cursos de 160 horas, geralmente, né? Isso, para formação. Tá, isso daria o quê? Quanto tempo no total, em termos de meses ou semanas, enfim? Uns 4 meses, mais ou menos, né? Uhum. Aí uma pessoa já estaria apta a ser contratada, então, por uma construtora para talvez iniciar, vamos dizer assim, no menor cargo possível. Perfeitamente. Tá. Em relação a essas novas técnicas que o senhor tocou aí no assunto, como é que está o Paraná nessa questão? As empresas paranaenses, elas têm investido da mesma maneira que a gente vê em outros estados? Sim, nós temos muitas empresas aplicando, por exemplo, concreto celular ou questão de drywall em vez de paredes de tijolo, né? Blocos de concreto também. Tem várias tecnologias que estão sendo empregadas na construção, até para onde é exigido menos mão de obra e mais rapidez também na execução. Muitas empresas aplicando novas técnicas, né? Quer dizer, com essas novas técnicas, apesar da falta de mão de obra, a questão de entrega de imóveis, prazos, têm sido cumpridos. Os problemas não têm sido muito grandes. É claro que ainda ocorrem alguns exemplos. Tem algumas exceções. Recentemente tivemos uma matéria sobre isso também, saiu na imprensa. Mas são casos pontuais, né? E as empresas estão se adaptando também a esse tempo. Quer dizer, as empresas estão estudando quais são os prazos adequados para serem ofertados aos compradores, em virtude dessas dificuldades que foram encontradas. E então esse prazo está sendo adaptado. Por exemplo, não adianta você lançar um empreendimento dizendo que você vai entregar em 12 meses, quando na realidade você vai levar 24. Então, já na hora do lançamento, já se coloca os 24 meses de prazo para não ocorrer atraso, como ocorreram em alguns casos, né? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, peço licença, senhor, um instante. Daqui a pouco a gente volta fazendo um pouco mais dessa radiografia do mercado da construção civil no Paraná. É só um instante, até já. A Conversa SA está de volta. Hoje estamos fazendo uma radiografia do mercado imobiliário, da construção civil aqui no Paraná, com o diretor executivo do Sinduscon, o senhor João Guido de Castro Campelo. A gente terminou o bloco anterior falando um pouco sobre a mão de obra, enfim, trabalhadores que estão ou já estão na construção civil ou que pensam em entrar. Também vimos nos últimos anos um movimento de muitos empresários que atuavam em diversas áreas migrando para a construção civil por conta da demanda, por conta do projeto Minha Casa Minha Vida, que o senhor também já citou. Que tipo de orientação o Sinduscon dá a esses novos empresários que entraram no ramo agora, ou que estão entrando, ou que querem entrar? A tua pergunta refere-se ao que ramo de atividade, que segmento eles devem participar na construção? Por conta de muitos empresários que migraram, como eu disse, né, de outras áreas, eles podem buscar questão de financiamentos ou informações técnicas. O Sinduscon, ele tem dá esse tipo de apoio ao novo construtor, aquele que quer se tornar um empreiteiro, um construtor? Nós temos um serviço de plantão técnico que dá as informações referentes à abertura de empresas, à atuação junto à burocracia, aprovação de projetos junto à prefeitura, a questão de regularização de obras junto à Receita Federal. Nós prestamos esse tipo de serviço. Foi percebido por vocês, na questão de número de empresas que fazem parte do sindicato, esse aumento nos últimos anos? Mais empresas surgiram? Nossa base de filiados do Sinduscon em torno de 3.500 empresas. Historicamente, nós tínhamos um número de 300 a 400 associados. Hoje o Sinduscon tem 900 empresas associadas. Isso nós atribuímos não só ao aquecimento do setor, mas também à representatividade que o Sinduscon tem perante a sociedade,
e a defesa dos interesses do setor também. Isso, aliado ao grande volume de prestação de serviços que nós fazemos às construtoras associadas, esse aumento desse número de empresas que pagam mensalidade ao Sinduscon. Empresas que, porventura, como eu falei, empresários que estão também atuando no ramo da construção civil, costumam ter dúvidas em que áreas? Por exemplo, a legislação ambiental, a legislação técnica mesmo da questão da construção de uma área, a BITS e coisas desse gênero, assim? Nós temos uma assessoria jurídica que presta informações aos associados, as dúvidas trabalhistas, e no plantão técnico que eu citei, com relação a guias de recolhimento de INSS, a questão contábil, essas são as maiores dúvidas no plantão técnico. Fora a concorrência, né, que um pequeno empresário, um médio empresário que vai para a área da construção civil se depara muitas vezes com grandes construtoras, com grandes empresas que até vieram de outros estados recentemente para aproveitar esse movimento imobiliário aqui no Paraná. Perfeitamente. Esse nosso serviço de assessoria jurídica também que eu citei, por muitas vezes nós impetramos ações judiciais para questionar alguma lei, alguma resolução, e muitas vezes obtemos sucesso também. Isso traz benefícios diretamente às nossas empresas associadas. Eu cito como exemplo a questão de retenção de 11% da nota fiscal que um prestador de serviço teria que fazer. Nós conseguimos uma decisão judicial que beneficia os nossos associados que não precisam fazer essa retenção. Isso também traz muitos associados ao Sinduscon que percebem valor nessa associação, né, à entidade. E a questão da concorrência que você citou, muitas vezes esse próprio pequeno construtor, ele acaba sendo um prestador de serviços para uma grande construtora. Quer dizer, há uma parceria em muitos casos, né? Agora também a chegada de empresas de fora ou mesmo daqui capitalizadas promoveram no mercado um acréscimo no valor dos terrenos, coisa que o senhor no primeiro bloco, né? Perfeitamente. Essas empresas que abriram capital na Bolsa, além de terem sido capitalizadas por essa ação, elas tinham como compromisso um certo volume de lançamentos, e para isso elas precisariam constituir um estoque de terrenos, que elas chamam de land bank. E isso trouxe um movimento de supervalorização dos terrenos e que outros também proprietários de terrenos, vendo esse movimento, acompanharam, né? Isso também se vê uma estabilização em relação a isso? Como foi citado pelo senhor na pesquisa, que vocês notaram uma estabilização ou há uma diminuição no valor dos terrenos? Diminuição não, né? Eles agora a tendência também é de acomodação, até porque as grandes construtoras e as demais também que seguiram, elas diminuíram esse volume de lançamentos para se adaptar a uma realidade. E com isso vai trazendo também o preço dos terrenos a essa nova realidade. Não há diminuição do preço, mas uma estabilização. Quando a gente fala em relação ao que se pode valorizar ainda, né, embora a estabilização seja a tônica do momento, áreas aqui de Curitiba, a região metropolitana, que o senhor poderia citar como áreas ainda de uma possível valorização nos próximos anos para quem tenha interesse em investir nessa área? Nós temos hoje aqui em Curitiba regiões do Ecoville, né? Estão muitos empreendimentos sendo lançados, o Cabral historicamente também, Água Verde, região do Batel, muito valorizadas, né? Novas áreas também que podem ser citadas, assim, por exemplo, construção de grandes obras públicas podem movimentar também a questão de preço de terrenos, enfim. A linha verde, por exemplo, talvez poderia ser Sim, a linha verde foi uma região que a própria prefeitura estimulou através do lançamento no leilão de CEPACs para permitir construções maiores através de pagamento, né, de CEPACs, que são potenciais construtivos.
para estimular as construções naquela região. Isso pode ser induzido, como se falou, pelo próprio setor público, né? Quando a gente olha para o interior do estado, que cidades pode-se dizer que ainda tem chance de valorização, pessoas que pensam em investir em imóveis em cidades do interior? Os grandes polos, né, como Londrina, Cascavel, Maringá, é uma região que tem muitas obras. Hoje está muito valorizado o mercado imobiliário de Maringá, por exemplo, cito especificamente. Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu também, né? Em relação à atuação do poder público, né, como a gente falou há pouco, aqui em Curitiba atuando ali na linha verde, a própria região toda se desenvolvendo. Qual que é a visão que o Sinduscom tem da participação política da entidade no que se refere ao direcionamento de ações públicas que atendam toda a comunidade? O Sinduscom ele faz política institucional, não faz política partidária. E recentemente, agora, né, por conta dessas eleições, nós fizemos um ciclo de debates em parceria com 5 entidades de classe, a ADM, o Secov, o CREA, o Instituto de Engenharia e a ASBEA, que é a Associação dos Escritórios de Arquitetura. E em conjunto com essas entidades foi elaborado um documento entregue a cada candidato, solicitando o compromisso desse candidato com algumas questões colocadas pelo setor, não só em prol do setor, como em prol de toda a sociedade. O que o senhor diria sobre entidades que relutam um pouco em se envolver nessas questões, né? Muitas entidades, ou mesmo grandes empresas, eu não me envolvo na política, né? Seria correto? Isso não acaba inibindo, vamos dizer assim, o potencial que a economia mesmo tem de crescer? Acreditamos que a entidade deve fazer o seu papel representativo, institucional, né? Como eu falei, política partidária não. Até o nosso estatuto, por exemplo, não permite que um dirigente da entidade ele tenha participação política partidária. Mas a política institucional eu entendo até como uma obrigação da entidade. Isso, de fato, pode fazer a economia girar mais rápido, na opinião do senhor? Perfeitamente. Eu acho que a participação das entidades de classe nesse processo é fundamental. Até uma das solicitações que nós fizemos em conjunto nessa ocasião foi transformar o Conselho Municipal de Urbanismo em constituição paritária, que as entidades possam participar, porque hoje são só técnicos da Prefeitura que participam nas decisões, às vezes, de questões que envolvem toda a sociedade. Então, nossa reivindicação é de uma maior participação. Bom, para a gente finalizar, o senhor pode deixar algum contato do Sinduscom para algum trabalhador que queira saber mais sobre um curso, ou mesmo um empresário que, porventura, tem alguma dúvida de atuação no setor? O número do nosso telefone geral é 30514300. Aí nós temos os segmentos dentro do Sinduscom, de assessoria jurídica, o plantão técnico, a questão de cursos, e um e-mail também que pode ser encaminhado é o sinduscom@sinduscompr.com.br. Lembrando que o Sinduscom tem 3 linhas mestras de atuação, né, que podem atender aí tanto trabalhadores como empresários, né? Exatamente. Nós temos 3 segmentos de atuação: o de obras públicas, o mercado imobiliário, que são as incorporadoras, e o mercado de prestação de serviços. Empresas que constroem para terceiros, para uma indústria ou mesmo para pessoas físicas. Bom, queremos agradecer muito a presença do senhor aqui na Conversa SA. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Uma boa sorte.